Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós continuamos o nosso caminho com Jesus em direção a Jerusalém e hoje nós temos um encontro a mais, um encontro curioso. Jesus que neste caminho para Jerusalém passava entre a Samaria e a Galileia e quando entra em um povoado, 10 leprosos vêm ao seu encontro. O que era a lepra na antiguidade? Todas as doenças eram consideradas na antiguidade como uma manifestação do pecado, mas a lepra era aquela julgada de modo muito mais severo, porque era não só a manifestação do pecado, mas a encarnação do pecado e da morte. Então essa pessoa era exclusa da vida social. Mas, se era a manifestação do pecado e da morte, era considerada uma pessoa abandonada pelos homens e abandonada por Deus. Então era uma pessoa impura, que não podia participar de nada. Vocês já imaginaram o que é viver sem ser tocado, viver sem ter uma relação com ninguém? Mas se nós pensamos que isso é absurdo, pensemos que no tempo de São Francisco, falamos de 1200 anos depois de Jesus, ainda na cidade de Assis, os leprosos não podiam entrar na cidade, viviam ao redor da cidade. E São Francisco conta no seu testamento que, uma vez quando estava a cavalo, viu o leproso, a primeira reação dele foi de correr em outra direção, aí ele se arrepende, desce do cavalo, beija o leproso, e no seu testamento ele vai identificar este momento como determinante para a sua conversão. No Evangelho de Marcos se conta que Jesus em uma ocasião toca um leproso, aquele que não podia ser tocado. Eles pensavam assim que o leproso contaminava a pessoa que o tocava, por isso não tocavam. E por esse fato Jesus depois não podia entrar na cidade, porque era considerado um impuro, porque tocou um leproso. Esses leprosos eram tão marginalizados do convívio social que observem que no Evangelho de hoje, capítulo 17 de Lucas, eles não se aproximam de Jesus. De longe eles gritam, conservando-se à distância: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Eles não estão dizendo que querem ser curados, não estão pedindo nenhuma coisa específica. Talvez atenção já era compaixão, talvez um gesto já era compaixão, ou uma doação de alguma coisa para que eles pudessem se manter, se sustentar, já era um gesto de compaixão. Mas Jesus vai além. Curar a lepra era como curar a morte, era como ressuscitar. Por isso que dificilmente nós temos na Bíblia a narração de um milagre de cura de um leproso. E de longe Jesus vai gritar para eles assim: ide mostrar-vos aos sacerdotes. Era o sacerdote que dava o atestado de cura de uma lepra, e a pessoa podia ser reinserida no convívio da sinagoga, do templo, do convívio social. E eles vão caminhando em direção ao sacerdote. Olha que interessante, em geral Jesus cura imediatamente. Este milagre é diferente de todos os outros, porque essas pessoas são curadas enquanto estão caminhando. O fazer caminho é o símbolo da comunidade na Bíblia. Ou seja, mentre se caminha, se faz a experiência de fé, e essa experiência de fé se faz de um modo comunitário. É esta comunidade estranha, porque tem samaritanos e judeus que se odeiam, mas no sofrimento se tornam irmãos. Tantas vezes o sofrimento há essa possibilidade da nossa vida, de fazer cair todas as nossas convicções, amolecer o nosso coração e nos tornar irmanados com pessoas que nós não identificávamos como nossos irmãos antes. Mas enquanto caminham, eles são purificados. E quando se apercebem que estão purificados, limpos da lepra, um deles volta atrás, glorificando a Deus em alta voz. E olha o gesto que ele faz: prostou-se
de rosto por terra aos pés de Jesus para lhe agradecer. Era um samaritano. Este homem se apercebe que foi graça de Deus a sua cura e que a presença de Deus de agora em diante não é o templo do sacerdote onde Jesus envia, mas é Jesus mesmo. Observem que interessante que quando Jesus ele volta, na verdade é a única pessoa que desobedece Jesus, porque os outros 9 eles vão ao sacerdote como Jesus mandou, mas ele desobedece, porque se apercebe que o sacramento, a presença de Deus na nossa vida é Jesus, e volta, se prostra para agradecer. A reação de Jesus não eram 10? Onde estão os outros 9? Só um voltou. Não se encontrou quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Jesus não é decepcionado porque não foi, os outros não foram para agradecê-lo. Não era importante. Jesus não é um que busca reconhecimento e agradecimento, mas sim que desejaria para eles um caminho real de fé e de reconhecer que ele, Jesus, é a presença de Deus, de um Deus que é misericordioso, que se aproxima e que doa a vida. E disse ao homem: levanta-te e segue o teu caminho, a tua fé te salvou. Levanta-te é o verbo de ressurreição. Jesus, depois de curar este homem, convida-o a fazer uma experiência de vida nova, não somente no corpo, mas uma ressurreição que é vida plena em todos os âmbitos da sua existência. Mas não o chama para ficar com ele, o envia em missão, retomar um caminho de comunidade. Ora, meus irmãos, o que nos ensina o episódio de hoje? O episódio de hoje nos diz que, na verdade, todos nós somos um pouco leprosos. Todos nós somos sinalados na nossa vida com o pecado, com a morte, mas que a experiência de escutar o Senhor de escutar o Senhor em comunidade, aonde nós rompemos as nossas diferenças e nos tornamos um só corpo, é uma experiência determinante para que nós possamos ser curados. Mas que a comunidade se faz em torno do Senhor Jesus, por isso voltar sempre ao Senhor Jesus para de novo ser enviado para fazer o nosso caminho, a nossa estrada de salvação. Se fazemos isso como esse leproso, concluindo a nossa história com um grande louvor ao Senhor, fazemos a experiência de sermos curados na nossa vida, do nosso íntimo. Para todos vocês, um bom domingo, uma boa semana, paz.